Acho que hoje o projeto dominantemente que você tem à esquerda e à direita de uma maneira geral, né? Acho que a gente pode até ter alguns quadros ou pontualmente ali que ainda pensam uma estratégia de desenvolvimento, mas eu acho que eles são minoritários. Que é a estratégia de manutenção dessa lógica de exportação de commodity, de baixo valor agregado, de indústria extrativista. Então acho que assim, né, por mais que essas condições objetivamente elas não estejam dispostas aqui, né, a gente fala muito sobre categorias estratégicas, por exemplo, do PCBR, quando a gente está pensando nesse desenvolvimento, né, para justamente entender quais são esses lugares em que essa atuação deve acontecer prioritariamente, de maneira a conseguir construir, né, uma participação efetiva nessa coluna vertebral da cadeia produtiva. Eu acho que está aí o cerne da questão. Né? Até acho que por trás de um projeto de desenvolvimento, só que, por exemplo, nos moldes que poderia ser feito dentro de uma economia capitalista, né? Que, a meu ver, na situação brasileira é impossível. Eu acho que está acontecendo no Brasil e no resto do mundo, entre outras crises, uma crise do gradualismo. O que é o gradualismo? Se você fizer a coisa certa num ritmo excessivamente lento, você fez a coisa errada. Se você tiver com muita sede e precisar de água e eu te oferecer água a conta-gotas, eu estarei fazendo a coisa certa. Mas o ritmo é tão lento que você morrerá de sede. Então, porque as pessoas podem dizer, não, o governo está tentando fazer uma nova política industrial, o governo está tomando medidas de alianças com a China para garantir investimentos externos. Essas coisas todas são todas certas. Mas o gradualismo é um problema. Porque o gradualismo, numa situação em que o mundo, em que a história se acelerou, ele passa a ser a coisa errada. Vou estudar isso, muito legal. Ele passa a ser a coisa errada. Muito legal. Porque você só pode aproveitar janelas de oportunidade quando a história se acelera, se você tem uma estratégia de ruptura, de confronto, e não uma estratégia gradualista. Então, o gradualismo, ele dissipa até o que está dissipa a força que está sendo gerada. Até o que está sendo feito corretamente é dissipado. Não, e é um gradualismo que acho que nem só um gradualismo, mas que é um projeto mesmo que está deliberado de fazer essa contagem de gotas, né? Em que é cada vez mais restrito a própria lógica do orçamento e que concretamente impede com que você avance nesses setores. Você precisa, eu te diria, minha opinião, nós precisamos de uma estratégia de confronto para o país poder sair do subdesenvolvimento. Que eu acho que até inclusive é onde a direita tem se aproveitado muito oportunisticamente, que é de incitar o confronto. Porque hoje a esquerda virou defensora do status quo. Ela virou defensora dessa estabilidade de projeto. E aí que tá, né? Porque essas forças reacionárias, que a gente até falou no comecinho do episódio, né? Sim. Que se posicionam aparentemente de maneira disruptiva, de maneira muito a quebrar esse horizonte de subdesenvolvimento, que só faz isso da boca para fora, né? Defende no âmago o mesmo projeto. Só que aí, com quem vai ficar o monopólio da estratégia de confronto? O Milei é isso, puramente. É um outsider, né? Aquela coisa de se vende como, né? Ah, é uma coisa fantástica, vou colocar uma coisa nova, esse confronto, motosserra. Você vê, é isso. E ideias existem. Eu vou me recordar que na campanha eleitoral, um economista de muito respeito, que é o Beluso, sim, veio aqui, inclusive, foi claro, muito bom. O Beluso tinha uma proposta que era reestatizar a Eletrobras reestatizar a Eletrobras e fundi-la com a Petrobras numa gigantesca empresa estatal de energia. Interessante proposta. Não é? De tal maneira que essa empresa pudesse conduzir todos os investimentos e todos os projetos relativos à transição energética. E o que isso significaria em termos de cadeia de valor é uma proposta excelente. Já visto o que aconteceu com a Eletrobras. Não é? É uma proposta excelente. Agora, para você implementar uma proposta desse tipo, você precisa estar disposto a sair do gradualismo. Você precisa estar disposto a algum grau de confronto. Né? Confronto, você não sabe se você vai ganhar antes. Você pode perder. É igual a luta de boxe.
Quem entra no ringue não sabe por antecipação se vai ser vitorioso. Não existe isso. E mesmo vencendo, nem pode mesmo, sair bem surrado nem também, mesmo né? um lutador espetacular, quando subia no ringue, quando sobe no ringue para enfrentar um adversário, por mais fraco que seja, mantidas ali as condições de peso e idade, ele não tem certeza se ele vai ser vitorioso. Então, uma estratégia de confronto significa que você está disposto a fazer mudanças estruturais para tirar o país de uma determinada situação.